Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos, nesse momento, ouvir o prelúdio. Possamos nos concentrar, estar em espírito de oração, pedindo ao Senhor que nos ajude. Deus chama o seu povo para adorar. Vamos iniciar a adoração ao Senhor. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 27. E eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura do texto. Salmo de número 27. Vamos fazer uma leitura alternada do texto. Salmo de número 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, eleva-me sobre a rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oremos, irmãos. Santo Deus, amado Pai, uma coisa te pedimos, Senhor, que os nossos pés possam sempre estar na tua casa, que possamos sempre, Senhor, estar voltados para o Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai.
Nós carecemos do Senhor para que isso aconteça. Nós dependemos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para te adorar, para render louvores ao Senhor, para escutar a tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sempre ter esse desejo de vir à tua casa. Desperta sempre em nós esse desejo. Desperta também esse desejo nos nossos familiares, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ser com o teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar o cântico de número 16, Louvor a Deus. Louvai o
Santo Deus, Deus de misericórdia, Deus de justiça, louvado, ó Pai, seja o teu nome. Louvamos-te por tua santidade, louvamos-te, ó Pai, por tua justiça. E nesse instante nos colocamos diante do Senhor, suplicando perdão para os nossos pecados. Temos falhado, Senhor, temos errado o alvo, temos transgredido a tua lei, temos sido omissos diante daquilo que ela requer de nós. Não temos amado a tua lei nem ao Senhor como deveríamos. Temos amado mais o presente século que desejado a glória vindoura. Te pedimos perdão, ó Pai, porque quando falhamos, estamos mais preocupados com a dignidade do nosso nome do que com a glória do Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, porque quando consideramos aquilo que o Senhor fez na cruz e a resposta de gratidão e fidelidade que deveríamos dar, percebemos que temos falhado. Por isso nós te pedimos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia. Volte-se favorável para nós, ó Pai. Mas também, ó Pai, sabemos que quando contemplamos tudo que fazemos, o que podemos fazer é apenas corar de vergonha. Mas quando olhamos para a cruz, ó Pai, e aquilo que ela nos apresenta, temos a certeza de que não pelos nossos atos, mas pelo que o Senhor fez na cruz, podemos estar na tua presença santos e inculpáveis, ó Pai. Por isso nós também te agradecemos pelo perdão que temos na cruz de Cristo. Dá, ó Pai, que quando Satanás, o acusador de nossas almas, de alguma forma quiser colocar em nossas cabeças que não podemos estar na tua presença, que não podemos, ó Pai, desejar os céus, aquilo que temos, a verdade que temos a respeito da tua cruz, possa estar tão clara e cristalina em nossos corações, que possamos, ó Pai, viver a esperança, a tranquilidade daqueles que sabem que tiveram seus pecados purificados e que aguardam, ó Pai, o dia da manifestação do reino do Senhor, onde não mais haverá pecado, não mais haverá transgressão, mas poderemos, ó Pai, em santidade plena estar na tua presença. Então nós te agradecemos pelo que temos hoje, mas também te agradecemos pela esperança que aguardamos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, atrevo-me a chegar, bem sei que sou indigno de favor, onde tu venho para te implorar, tem compaixão de mim, sou pecado, sim pecado, a
trabalhar. Se pois há caminhos que eu nunca segui, uma voz a chamar eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu deva ir buscar. Senhor, se a tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, e de tudo me hás de prover. A tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Santo e bondoso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é o Deus criador, o Senhor é o Deus sustentador, um Deus provedor. Tudo que nós temos, Senhor, vem de ti. Nada é nosso, até a alegria, Senhor, de devolver o que é teu. O Senhor nos dá nossa vida, o Senhor nos deu vida, entregou a sua vida por nós. E nós, com coração alegre, com coração contrito, devolvemos, Senhor, o que é teu, com alegria,
E pedimos também a tua graça para bem administrar isso que tu nos dá, não para a nossa glória, não para o nosso bem-estar, que possa ser administrado para o crescimento do teu reino, para o crescimento do teu evangelho. Dá assim sabedoria ao conselho da igreja, ao pastor, que a gente possa assim sempre estar administrando bem esses recursos que não são nossos, que são teus, Senhor. Muito obrigado por essa graça que tu nos dá, por toda a misericórdia, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa igreja, pelo crescimento, e nós temos vendo isso a cada dia, só para a tua glória, Senhor, não a nós, mas a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos continuar louvando ao nosso Deus com cânticos. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. O Senhor é a minha luz, minha salvação. A Ele uma coisa peço e a buscarei.
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
sentar, irmãos. Mãe do Wesley, ajuda. Te pedimos pela nossa irmã Socorro e por tantos outros, Pai, que estão aqui passando por dificuldades de saúde. Ajuda-nos, Pai. Te pedimos também pelas grávidas da nossa igreja. Ajuda na gestação, Senhor. Ajuda em meio às dificuldades, ao enjoo. Dá sensibilidade aos maridos para que atendam à voz do Senhor no sentido de cuidar de suas esposas. Ajuda-os, Pai. Aquelas irmãs que desejam engravidar, que o Senhor possa ser com essas irmãs, meu Pai. Ajuda-os, Senhor. Santo Deus, queremos te pedir também por cada família aqui da IP Cambeba. Cada lar, Senhor. Ajuda, Senhor, em meio às dificuldades, às mágoas, às discussões.
Que o teu evangelho possa ser visto e vivido por cada um de nós, Senhor, em cada família aqui representada, meu Pai. Que em meio às discussões, que em meio às divergências, que o Senhor possa ser glorificado com arrependimentos, com pedidos de perdão. Transforma, Senhor. Ajuda a cada lar. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa também aqueles que nos visitam, meu Pai. Ser com cada um, Senhor. Santo Deus, queremos te pedir também pela vida do seminarista John Nalbe e sua família. Pela tua graça e bondade, eles estão passando esse período de férias aqui conosco. E que eles possam voltar lá para o seminário com todo vigor, desejoso de aprender mais do Senhor. Ajuda-os, Pai. Te pedimos também pelo reverendo Reuel e sua família, que é filho dessa igreja, que está lá nos Estados Unidos, pastoreando, se eu possa ser com ele, ser com a sua esposa, ser com seus filhos. Ajuda agora com uma criança recém-nascida. Dá todo o suporte, meu Pai, para que teu servo possa continuar ajudando ali naquela igreja, Senhor. Queremos te pedir também pelas férias do pastor Timóteo. Faz com que o teu servo possa descansar, estar lá com os seus familiares e que ele possa voltar com todo o vigor, meu Deus, para nos ajudar aqui, para continuar ajudando no progresso do teu evangelho aqui em Fortaleza. E, por fim, queremos te pedir pela congregação do Eusébio. Ajuda, Senhor, o pastor Isaac, o presbítero Edson, que estão ali à frente do trabalho. Desperta os teus eleitos ali no Eusébio, para que eles possam congregar, para que eles possam te servir ali na congregação do Eusébio. E que logo, logo, Senhor, essa congregação possa se tornar igreja e ela possa ser bênção ali na região do Eusébio. Por fim, queremos te pedir pela palavra que será exposta agora. Nos ajuda, Pai. Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E é ao Senhor que nós recorremos. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda. Que o teu Espírito possa nos ajudar aplicando a palavra em nossas mentes, em nossos corações. E que não seja somente para escutarmos, mas para vivermos a tua palavra. Se porventura ainda tem aqui pessoas que não entenderam do teu evangelho, que o teu Espírito Santo possa ajudar, Senhor, transformando esse coração de pedra em coração de carne, meu Pai. É assim que nós pedimos, nós agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amados, vamos continuar a exposição da primeira carta do apóstolo João. Eu peço que vocês possam abrir em 1 João, capítulo 4, onde nós iremos expor hoje do versículo 1 ao 6. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. O texto nos diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão
falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, na cadeira de Constituição e Ordem lá do seminário, nós fomos colocados para assistir um filme. O filme se chama 12 Homens e uma Sentença. O filme trata a respeito de um homem que supostamente tirou a vida do seu pai. E no momento do julgamento, a defesa expõe, a acusação também expõe as situações, e 12 homens vão para uma sala. 12 homens que compõem o júri vão para uma sala. E na sala, quando eles chegam nessa sala, muitos, a maioria dos 12 já chegam comentando que aquele homem que supostamente tinha tirado a vida do seu pai, sim, ele fez isso. E eles deveriam definir se aquele homem era inocente ou culpado, fazendo o seguinte: eles deveriam escrever em um papel culpado, amassava e colocava em um local, e os 12 papeizinhos seriam retirados e seria decretado se seria inocente ou culpado. E os 12 do júri deveriam decretar. Se um decretasse inocente, teriam que fazer uma votação até definir os 12, dizendo inocente ou culpado. E, amados, é feito essa votação, e um dos 12 diz que esse homem, ele é inocente. E quem assistiu o filme vai entender que esse que disse que o homem era inocente, só que os outros já disseram que era culpado e ficaram extremamente chateados. Por quê? Porque ao invés de resolver algo já todos irem para casa, não, uma pessoa disse que esse suposto homem era inocente e teriam que esperar mais, porque esse homem que disse que esse suposto homem era inocente, ele começou a argumentar e a pedir para que as provas que acusaram aquele homem fossem revistas. E a cada prova que chegava na sala, para que os 12 pudessem rever as provas, eles faziam outra votação. O que era uma pessoa dizendo que aquele suposto homem era inocente. Depois de várias provas, de várias argumentações, os 12 que faziam parte dos jurados entenderam que aquele homem realmente era inocente. Ele não tinha retirado a vida do seu pai. Então, uma verdade mudou a vida de um homem. Um homem que caminhava para o corredor da morte foi inocentado. A verdade que mudou a vida de um homem. E, olhando para nós temos também uma verdade que mudou a nossa vida. Sim, a palavra de Deus transformou as nossas vidas. Nós temos essa verdade absoluta que é a palavra de Deus. Contudo, existem pessoas, desde lá do início, que tentam deturpar essa palavra. Desde lá do início, pessoas tentam fazer com que a verdade, que é a palavra de Deus, seja tratada de forma falsa. E o apóstolo João, na qual escreve essa carta, ele é um defensor da verdade. E olhando para o contexto dos leitores do apóstolo João, existiam falsos profetas que diziam, que traziam doutrinas que a Escritura não diz. E João vai trazer um alerta para os seus leitores.
E esse alerta vai fazer com que os seus leitores entendam, que tenham discernimento para perceber se o ensinamento ele é verdadeiro ou o ensinamento é falso. E o tema da mensagem de hoje é o verdadeiro ensinamento. João vai nos mostrar que esse verdadeiro ensinamento deve ser primeiramente provado. Aí, crianças, anotem o primeiro ponto. O primeiro ponto é provado. E sim, nós, amada igreja, nós não devemos aceitar tudo que nós escutamos. O ensinamento, a palavra que nós escutamos deve ser baseado na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo João fala aí no versículo de número 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, o que é esse qualquer espírito aí? Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, como se fosse alguém invisível. Não, o que João está falando aqui é no sentido de que não dá crédito a qualquer ensinamento. Porque o profeta, ele é o portador do Espírito e é ele que porta o ensinamento. Então, nós não devemos dar crédito ao ensinamento desses profetas. Kistemarker, comentando esse texto, ele diz: a palavra Espírito equivale a ensinamento. Daí, o profeta, que é o portador do Espírito, ele porta o ensinamento. Então, podemos traduzir assim: amados, não deis crédito a qualquer ensinamento. Antes, provai os ensinamentos se procedem de Deus. Então, nós devemos provar se esse ensinamento, que aquilo que escutamos, procede do Senhor. E, amados, quando vemos João falando sobre isso, logo nos remetemos aos bereanos, em que eles ouviam a mensagem do apóstolo Paulo, só que eles estavam ali com as escrituras abertas para bater. Rapaz, será se realmente esse que está falando bate com a escritura? E eu vou ler o texto para os irmãos, o texto que nós já lemos durante a liturgia. Atos 17, do versículo 10, diz: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, o texto de Atos relata de um povo que eles ouviam a mensagem, ouviam que aqueles falavam, mas examinavam as escrituras para ver se batiam. Agora, amados, entendam que quando olhamos para o texto aqui dos bereanos em Atos, e ao momento em que eles examinavam as escrituras, não era no sentido de que, como se aquele que traz a mensagem fosse alguém que estivesse participando de um júri. Como um The Voice, está lá a pessoa cantando e a pessoa decide se a pessoa vai continuar a fase ou não. Ou qualquer programa de júri, onde está lá a pessoa e fica aquele julgando. Não, esse aí... não, foi bom, foi ruim. Não, o texto fala que eles receberam, os bereanos receberam a palavra com toda a avidez, no sentido de que eles recebiam a mensagem e eles tinham entusiasmo em receber a mensagem. Não é somente algo crítico. Não, eles entendiam da mensagem e o texto fala que as suas vidas foram transformadas. Não é somente analisar por analisar. Eles analisavam e viviam. É isso que o texto fala. Com isso, muitos deles creram. É isso que o texto fala. Nós devemos examinar. Nós devemos provar. Mas no sentido de quê? De viver essa palavra. E João, voltando ao texto de João, ele diz que nós não devemos dar crédito a qualquer ensinamento.
E João aqui, amados, está escrevendo a um povo que estava sofrendo com heresias. Lá no tempo existia uma falsa doutrina chamada ebionismo, que surgiu no início do cristianismo. Eles sustentavam que o Senhor Jesus era somente um grande profeta, o maior de todos os profetas, mas nada mais do que isso. E Paulo escreveu a esses leitores: tenham cuidado com o que vocês ouvem. Não dê crédito a qualquer ensinamento. O ebionismo foi lá no início, mas não foi tão famoso quanto o que veio no século depois, que foi o arianismo. O arianismo distinguia a divindade de Deus Pai da divindade de Deus de Cristo, argumentando que Jesus era um ser criado, e eles negavam a plena divindade do Senhor Jesus. Mas Paulo escreve: não dê crédito a essas pessoas, não dê crédito. Agora, amados, não ache que essas falsas doutrinas ficaram lá atrás. Não. Até hoje, essas falsas doutrinas nos rodeiam. O João mesmo diz aí que porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E sim, esses falsos profetas chegaram até os nossos dias. E eu vou citar dois: os testemunhos de Jeová. Eles acreditam, eles negam a divindade plena do Senhor Jesus. Eles acreditam que o Senhor Jesus ele foi criado. Os mormons, para eles, Jesus ele até morreu pelos nossos pecados, mas o seu sacrifício é apenas parte da obra da redenção. Porque eles acreditam que as obras são importantes também. E não somente as obras. Além de dizerem que Jesus não salva sozinho, eles dizem que os mormons, que as pessoas, elas precisam aceitar as obras de Joseph Smith para que sejam salvas. E nós sabemos que não. O que nós precisamos é de Cristo. E percebam que são heresias que tiveram seu embrião lá no início da igreja, mas que até hoje nos rodeiam. E João diz: não dê crédito a esse povo. Provai, não dê crédito, não dê crédito. Daí você pode me dizer: pastor, mas graças a Deus nós somos de uma igreja que tem bons estudos, que tem boa escola bíblica dominical, boas mensagens. Quando o falso profeta chegar, eu vou estar bem, munido da palavra do Senhor. Ok. Mas me responda uma coisa: você tem orientado também aqueles que estão próximos a você? Você, papai, você, mamãe, você tem orientado seus filhos para que eles não deem crédito aos falsos profetas? Pode ser que você tenha a maturidade de, quando chegar alguém com ensinamento errado, você possa distinguir. Mas os seus, para que os seus entendam se é um falso profeta ou não, ele deve entender da mensagem. Você tem ajudado os seus a entender da mensagem? Você, marido, você tem lido as Escrituras com a sua esposa? Você tem lido as Escrituras com os seus filhos? Você tem realizado o culto doméstico? Você tem preparado os seus para, quando vierem as falsas doutrinas, eles estarem preparados? O marido, ele tem esse dever de conduzir o lar. O marido, como Paulo fala aos Efésios, o marido tem o dever de ajudar a esposa na santificação. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o marido, pela palavra, ajuda a esposa a viver em santidade, a buscar viver em santidade. Então, o marido é o responsável pela vida espiritual da esposa. O marido é o responsável pela vida espiritual e emocional da esposa. Nós somos sacerdotes em nossos lares, irmãos. Nós devemos ser o líder em nosso lar, levando a palavra de Deus, para que a nossa esposa, os nossos filhos, entendam quando chegar os falsos profetas. E nós, homens, nós temos um trunfo em nossa mão, que é o culto doméstico. Momento em que você lê a palavra de Deus, orienta os seus amados, façam isso, preparem os seus. Nós devemos preparar os nossos. E aí, trazendo uma aplicação específica, como está a sua vida devocional? Falo a todos. Como está a sua vida devocional? Você tem se dedicado a ler as Escrituras? Em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Existe um alerta para que eu e você, um alerta para lermos as Escrituras, fazermos o nosso devocional. Repito, não estou falando mais somente aos maridos, eu falo a toda a igreja do Senhor. Como está o seu devocional? Nós devemos ter um tempo para meditar na palavra de Deus, para ler as Sagradas Escrituras. O salmista, no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem lido para que essa luz te ajude em momentos de dificuldades? Se você não está fazendo isso, o Senhor nos envia essa palavra para voltarmos a ler as Escrituras. Nós devemos ser conhecedores da palavra do Senhor. Para quê? Porque com esse verdadeiro ensino, esse verdadeiro ensinamento, nós iremos provar quando os falsos profetas chegarem. Crianças, o primeiro ponto foi provado, né? O verdadeiro ensinamento deve ser provado. E o segundo ponto é: o verdadeiro ensinamento deve ser reconhecido. Reconhecido. E como nós iremos reconhecer o falso ensinamento? Como reconhecer o verdadeiro ensinamento? João nos diz no versículo 2: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Amados, analisando o que é dito, e para nós deve ser algo assim: ainda hoje existe gente que acredita que o Senhor Jesus não veio de Deus, não é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amados, existe. E no tempo do apóstolo João, ele já dizia, né? Se você olhar lá no versículo 1, com um texto que nós expomos aqui, ele diz que as nossas mãos apalparam o verbo da vida. João enfatizando que eles tocaram no Senhor Jesus. Enfatizando, sim, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nos primeiros dias da igreja cristã, houve aqueles que não acreditavam nisso. Acreditavam que o corpo do Senhor Jesus não era um corpo físico, era só uma figura humana, como se fosse um fantasma. E uma corrente que iniciou nos tempos do apóstolo João, que mais na frente gerou uma heresia chamada de docentismo. Eles acreditavam o seguinte, que se a matéria era má,
Como é que pode um Deus habitar nessa matéria má? E eles não acreditavam que o Senhor Jesus era também verdadeiro homem, além de ser verdadeiro Deus. E, meus irmãos, essa heresia é algo que implica em várias... implica na nossa doutrina, na doutrina bíblica, no sentido de que, imagina, se ele não é um verdadeiro homem, se ele não é alguém em figura humana, alguém que João tocou, como é que ele é nascido de uma mulher? Como é que ele teve um cordão umbilical? Como é que como é que ele foi sacrificado? Se ele não tinha um corpo físico, como é que ele ressuscitou? Se ele não tinha um corpo físico, como é que ele sofreu as dores? E ele sofreu. O Senhor Jesus sofreu as nossas dores. Ele sofreu. O Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus derramou sangue. O Senhor Jesus, amados, ele sim é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele foi manifestado em carne, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo. 1 Timóteo 3,16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito. Sim, o Senhor Jesus foi manifestado na carne. Ele é eternamente gerado. E João diz que os leitores, eles não deveriam, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí ele continua: e todo ensinamento que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, os que ensinam que o corpo de Cristo não veio da carne, procede do anticristo. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz: a cristologia deles procedia do anticristo. Embora o anticristo seja um personagem que aparecerá no futuro, seu espírito já opera no mundo. Os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação do Espírito de Deus. Os falsos profetas são instrumentos de comunicação do espírito do erro. Pastor Augusto Nicodemos diz: o anticristo é uma figura escatológica sombria que virá no fim dos tempos, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, disseminando o erro, sendo finalmente destruído pelo Senhor. Esse grande anticristo tem seu caminho preparado e seu surgimento facilitado por outros anticristos menores, o espírito do erro que opera e dispõe a mente das pessoas para ele. Então, negar a natureza de Cristo, negar qualquer coisa estabelecida por Deus, negar a palavra de Deus, é tratado como inimigo de Deus. E assim, irmãos, é porque as pessoas às vezes se iludem achando que um falso profeta vai chegar como todo de preto, com um filme de, sabe, como se fosse um filme de terror. Não. Às vezes chega com um discurso até bonito, tentando enganar o povo de Deus. E a aplicação que eu quero trazer para os irmãos é: nós não devemos negociar com pessoas que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Nós não devemos negociar com essas pessoas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não devemos negociar com pessoas que dizem que a Bíblia deve ser atualizada. Ou por vezes chegar em um culto
na qual a palavra de Deus é uma amostra grátis. Gasta-se tempo com todas as outras coisas e a palavra de Deus é um mini devocional. Nós precisamos da palavra de Deus, amados. E os falsos profetas estão por aí disseminando os erros. Infelizmente, existem pessoas que se iludem com esses falsos profetas. Mas Paulo já alertou isso quando ele escreveu a Timóteo em sua segunda carta. Ele disse que chegaria um tempo que as pessoas não iriam querer escutar a verdade. Mas Paulo é bem claro a Timóteo: prega a palavra, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Infelizmente, pessoas se iludem com esses locais legais. Mas são fábulas, água com açúcar. Você se senta em determinadas igrejas e não é confrontado com a palavra de Deus. Cristo não é apresentado. Como eu vou apresentar um Cristo que sofreu por nós, que derramou sangue por nós? Como eu vou confrontar as pessoas? É esse o pensamento. E você sai de lá se achando um máximo, se achando o centro. Porque existem pessoas que gostam disso. De achar que não, você é uma vítima. Você dizem coisas que alimentam o ego. Mas nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos de uma boa palavra, de uma boa alimentação. E se entendemos da palavra, nós reconheceremos: essa aqui é uma palavra que não contém heresia. Nós iremos reconhecer isso. Mas se nós não somos dedicados à palavra de Deus, qualquer vento de doutrina vai nos levar para onde nós quisermos. Amados, nós devemos entender qual é o verdadeiro ensinamento. Crianças, o primeiro ponto foi que o verdadeiro ensinamento deve ser provado, o segundo, deve ser reconhecido, e o terceiro, deve ser ouvido. O verdadeiro ensinamento, irmãos, deve ser ouvido. Volte seus olhos aí para o versículo de número 4 de 1 João 4. O texto diz: filhinhos, vós sois de Deus. Nós somos filhos de Deus. E esse é uma fala que nós nunca deveremos esquecer. Nunca devemos esquecer dessa herança divina, de sermos filhos de Deus. Volte para o capítulo 3. Veja aí no versículo 1 o que é que João fala. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por causa de Cristo, nós somos filhos de Deus, pelos seus méritos, pela sua morte, pela sua ressurreição. Por causa de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. E João, ele diz: vós sois filhos de Deus e vocês têm vencido os falsos profetas. Por amor de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas. Por causa de Deus. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O apóstolo João escreve aos seus leitores dizendo: vocês estão vencendo os falsos profetas, estão vencendo por causa daquele que é maior, estão vencendo por causa de Deus. Estamos vencendo por causa de Deus. Se estamos vencendo por causa de Deus, é porque nós buscamos nos alimentar com a sua palavra, ouvir a sua palavra e seguir a sua palavra.
trazendo um contraponto. Se nós não seguimos a palavra, é como se estivéssemos buscando viver com as nossas próprias forças, sem depender de Deus. Se caminharmos sem leitura da palavra, sem ouvir a palavra do Senhor, sem ouvir a voz do Senhor, possivelmente a nossa vida vai ser um fracasso, uma derrota. Mas aqueles que têm vencido os falsos profetas, vencem por causa de Deus. E é nele que nós devemos nos gloriar, não em nós mesmos, porque a partir do momento em que você não lê a palavra de Deus, não busca ouvir a voz de Deus, as pregações, você está dizendo: Senhor, eu não preciso da tua palavra, eu não preciso ouvir a tua voz. Como se brinca, louvado seja eu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: para que, como está escrito, aquele que se glorie, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Entenda, se nós somos filhos de Deus, é por causa de Cristo, é por causa do Senhor. E aqueles que entenderam isso, aqueles que entenderam do Evangelho, devem ouvir a voz do Pai. Porque existe uma distinção entre a mensagem de Deus e a mensagem de Satanás. Olha o versículo 5 do capítulo 4. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então ele está falando em relação aos falsos profetas, que eles procedem do mundo, eles falam da parte do mundo. Os falsos profetas têm a sua mensagem mundana. Kistemarker, comentando esse texto, ele diz: os falsos profetas são do mundo. Eles tiram seus princípios, cuidados, objetivos e existência do mundo de hostilidade, no qual Satanás governa como príncipe. Além disso, seus ensinamentos, opiniões e valores são ateístas e anticristãos. O mundo concorda com os ensinamentos dos falsos profetas e, assim, participa da oposição a Deus. O mundo quer isso. O mundo quer ouvir os falsos profetas. O mundo quer ouvir pessoas que pensam contrário à palavra de Deus e acham até bonito. Porque, para muitos, os que seguem a palavra de Deus são pessoas ignorantes. Mas nós sabemos que não. Que nós somos filhos de Deus. E nós devemos ouvir a voz do Pai. Nós devemos seguir a voz do nosso Pai. Nós devemos ouvir a mensagem de Deus. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós que somos de Deus, nós devemos ouvir a voz de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus. Nós devemos seguir os ensinamentos valiosos do Senhor. Nós devemos seguir ao nosso Pai. João, quando escreve no Evangelho, João 8,47, ele diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois do diabo, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus, sim, são filhos de Deus. É por isso, amados, que nós somos exortados hoje a ler as Escrituras, a fazer devocionais, a fazer culto doméstico e a ouvir as mensagens do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Deus fala por meio da pregação. Sim, Deus fala por meio da pregação. Kistemarker, comentando esse texto, ele diz: porque o povo de Deus dá ouvido aos pregadores? Ele responde: porque os pregadores proclamam a palavra de Deus, e essa palavra tem autoridade divina. O povo de Deus ouve a voz de Deus quando o pregador está
falando. Então, os filhos de Deus devem escutar a palavra que transforma, a palavra que encoraja, a palavra que consola, a palavra que exorta, a palavra que apresenta o Salvador, apresenta Cristo. Nós devemos ouvir a palavra que nos dá confiança no Senhor. Só que essa palavra, amados, não é somente para ficar em nossa mente, em nosso coração, ela deve redundar em atitudes. A palavra que nós ouvimos, os ensinamentos que nós ouvimos, deve ser para que nós venhamos a praticar. Não é somente para discutir teologia, discutir a palavra, não. Nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos viver essa palavra. Volta comigo lá em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. João, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebo que não é somente dizer que eu sou crente, não é somente dizer que eu leio as Escrituras, eu devo viver as Escrituras. Avance um pouquinho. Capítulo 2, versículo 4 a 6. Nós somos exortados a guardar os mandamentos, não somente ler, mas guardar os mandamentos. 1 João 2, versículo 4 a 6 diz: Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, viver, assim como ele andou. Não somente escutar, amados, não somente ouvir a palavra, mas viver essa palavra. Sim, entendemos que nós devemos ler a palavra de Deus para quando vierem os falsos profetas, nós termos discernimento. Não, esse aqui é verdadeiro ensinamento, esse aqui é falso ensinamento. Só que também nós devemos viver essa palavra. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde estiver. Você que é amado por Deus, você que é filho de Deus, você deve viver de acordo com a palavra de Deus. Pode ser que você esteja pensando, pastor, minha vida está bagunçada, pastor. Eu não tenho lido as Escrituras. Eu não tenho realizado o devocional. Eu não tenho realizado o culto doméstico. Saiba que existe solução. Existe solução para mim, para você. Entendendo que Deus fala por meio da pregação, o Senhor fala conosco essa noite para que a nossa vida seja ajustada, para que o nosso devocional seja ajustado, para que o culto doméstico seja ajustado. Existe solução, existe saída. Se a nossa vida está distante da palavra do Senhor, o Senhor nos chama para viver conforme a sua palavra, porque Ele nos perdoa. Agora nós devemos reconhecer os nossos erros, reconhecer que estamos falhando em determinadas áreas. Então, reconhecendo, nós temos alguém, nós temos um advogado junto ao Pai. Olha aí no capítulo 2, versículo 1. Ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É para isso que João escreve.
Nós já expomos esse texto. É para que nós não venhamos a pecar. Mas se nós pecarmos, ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amados, o Senhor nos dá a sua palavra para que nós venhamos ajustar a nossa vida. Se nós recorrermos ao Senhor Jesus, reconhecendo, sim, Senhor, temos falhado nessa área, Ele nos perdoa. E esse meio de graça, que é a palavra de Deus, nos orienta ao quê? A se voltar para a sua palavra, a ler e praticar a palavra do Senhor. Se volte para Cristo, amado. Se volte para o Salvador. Essa é a verdade do Senhor. E nós devemos todos os dias buscar nos aprofundar nessa palavra. Deve ser algo diário. A verdade, a palavra, deve ser algo que deve ser lido todos os dias por nós. Nós devemos buscar todos os dias essa verdade. Verdade essa é que eu chego na conclusão do sermão. Verdade essa que libertou um homem do corredor da morte. Como eu falei na introdução sobre o filme 12 Homens e uma Sentença. A verdade libertou esse homem do corredor da morte. Mas, na vida real, um inocente foi condenado. O inocente foi condenado para nos salvar. Cristo Jesus, ele não pecou. Ele não fez nada de errado. O inocente caminhou para a morte, mas ele ressuscitou e nos deu vida. E essa verdade que nós entendemos, é ela que nos dá vida. Então, que possamos ler a palavra que nos dá vida. A palavra que nos ajuda em nosso dia a dia, porque essa palavra vai nos orientar até o dia em que chegaremos na mansão celestial, na qual estaremos com a verdade, estaremos vendo Cristo face a face. Que possamos seguir firmes nessa verdade, não somente lendo a palavra de Deus, discussando a palavra de Deus, mas vivendo a palavra de Deus, vivendo o verdadeiro ensinamento. Que o Senhor nos ajude e aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, obrigado pelo teu verdadeiro ensinamento, meu Pai. Obrigado pelo teu alimento, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, apesar de nós, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos limitados, que essa palavra possa ficar em nossa mente, em nossos corações, e que vidas possam ser mudadas hoje, meu Pai. Que possamos amar mais a Tua palavra, nos dedicar mais à Tua palavra, investir tempo lendo a Tua palavra. Que possamos também investir tempo levando essa palavra aos que estão próximos a nós. E também, Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra, viver os Teus ensinamentos. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a glorificar o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. E é no nome dEle que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Os irmãos podem sentar. Vamos ouvir o pós-lúdio.